Poucos percebem, mas os maiores milagres de Cristo não foram aqueles que encheram multidões de espanto, nem os que os evangelhos registraram com aplausos do povo. Houve milagres silenciosos, ocultos, que passaram despercebidos. E justamente nesses encontramos revelações profundas para a nossa fé hoje. Enquanto muitos buscam apenas o extraordinário visível, cegos que veem, paralíticos que andam, mortos que ressuscitam, Jesus também operou milagres invisíveis que não atraíram aplausos, mas revelaram o coração do Pai. Milagres que não chamaram a atenção da multidão, mas que expuseram o poder de Deus em sua forma mais pura. E aqui está o choque. O maior perigo da nossa geração é viver cercado de milagres de Deus e ainda assim não percebê-los. O ar que respiramos, o perdão que recebemos, a transformação no silêncio da alma. São milagres tão reais quanto a cura de um leproso, mas passam despercebidos porque nossos olhos estão fixos apenas no espetáculo. Neste vídeo, vamos mergulhar em um desses milagres ocultos de Jesus. Um momento em que ele revelou o poder de Deus de maneira discreta, quase invisível, mas que traz uma mensagem de fogo para a nossa geração. Ao entender esse milagre, você não apenas enxergará Cristo com novos olhos, mas também reconhecerá os milagres que ele já fez e continua fazendo na sua vida, mesmo que você ainda não tenha percebido. Prepare-se. O Espírito Santo vai abrir seus olhos para enxergar o que estava oculto diante de você. Vamos juntos descobrir o milagre que Jesus fez, mas que poucos notaram, e aprender como ele pode transformar a nossa fé e nossa caminhada hoje. Quando lemos os evangelhos, nossa atenção é naturalmente atraída pelos grandes sinais de Cristo. A multiplicação dos pães, a cura dos enfermos, a ressurreição de Lázaro. Mas existe um detalhe precioso. Muitos milagres de Jesus não estavam nos aplausos do povo, e sim na transformação silenciosa do coração humano. Um exemplo disso está em Lucas 23:34, quando Jesus, pregado na cruz, exclamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui está um milagre que não brilhou aos olhos das multidões. Enquanto soldados zombavam, sacerdotes insultavam e o povo assistia com desprezo, o Filho de Deus realizava o mais difícil de todos os milagres: oferecer perdão no momento de maior dor. Charles Spurgeon disse certa vez: o perdão é o milagre mais divino. A criação do mundo foi grandiosa, mas não custou a Deus o seu Filho. O perdão, sim, custou o sangue de Cristo. Perceba a profundidade disso. Não há aplausos, não há fogos de artifício. Há apenas silêncio e graça. A cena do Calvário é o lugar onde a natureza humana esperava ódio, vingança, destruição. Mas o Cordeiro de Deus respondeu com misericórdia: isso é milagre. O que é mais difícil, abrir os olhos de um cego ou quebrar o coração endurecido pelo pecado? O que é mais extraordinário, curar um paralítico ou oferecer perdão àqueles que cravam cravos em suas mãos? O milagre que ninguém percebeu foi justamente este. Jesus venceu o ódio com amor. Não em palavras apenas, mas em ação diante da morte. Spurgeon ainda declarou: é um milagre da graça que o pior dos pecadores em um instante possa ser transformado em santo. Essa verdade ecoa no Calvário. O ladrão à direita, condenado pela lei dos homens, reconheceu a inocência de Cristo e clamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Ali, diante de olhos humanos cegos pela zombaria, aconteceu um milagre silencioso. Um homem, em seus últimos minutos de vida, atravessou da condenação eterna para a vida eterna. Não houve raios no céu, não houve terremotos ainda, houve apenas uma promessa: hoje estarás comigo.
Esse é o milagre que a maioria não percebeu. Quando pensamos nisso, somos confrontados com uma realidade. Quantas vezes nós também não enxergamos os milagres de Cristo? Queremos ver sinais exteriores, mas ignoramos os milagres interiores que sustentam nossa fé todos os dias. O sopro da vida, o consolo em meio à dor, a transformação de desejos impuros em santidade, a vitória sobre tentações invisíveis, tudo isso é obra de Cristo em nós. Jesus afirmou em João 14:27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz é outro milagre que não pode ser visto pelos olhos humanos, mas que se instala no coração do crente. É sobrenatural, mas quase sempre despercebido. No Calvário, ninguém aplaudiu o perdão de Jesus. Ninguém se maravilhou com a promessa ao ladrão arrependido. Mas hoje, olhando para aquela cena, entendemos. O maior milagre não foi a vida de Cristo preservada, mas sua vida entregue. Não foi escapar da cruz, mas transformar a cruz em salvação. Assim começa a revelação. Jesus operou milagres invisíveis que não eram espetáculo para multidões, mas sementes de eternidade. A multidão que seguia Jesus sempre tinha expectativas. Esperavam ver pão multiplicado, enfermos levantando da maca, leprosos purificados diante de todos. Eram milagres visíveis que impressionavam os olhos. Mas o problema é que muitos estavam mais interessados no espetáculo do que na transformação. Em João 6:26, Jesus mesmo confrontou isso. Na verdade, vos digo que me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ele estava deixando claro. A multidão não queria o Senhor, queria apenas o milagre que alimentava o estômago. Charles Spurgeon comenta essa realidade com palavras duras. Muitos desejam os presentes de Cristo, mas não desejam o próprio Cristo. Estão satisfeitos em ter o pão, mas não desejam o padeiro. Querem a cura, mas não querem o médico. Esse é o contraste profundo. Os homens correm atrás do que podem tocar, mas ignoram o que transforma a alma, o milagre do perdão, da paz interior, da regeneração do coração é invisível aos olhos carnais, mas é o milagre mais importante, pois é eterno. Quantos receberam o pão naquele dia da multiplicação? Milhares. Mas quantos foram transformados para a eternidade? Apenas os que permaneceram em Cristo, mesmo depois que os pães acabaram. Jesus afirmou em Marcos 8:36, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Podemos aplicar essa mesma lógica aos milagres. Que adianta ver prodígios exteriores se o coração continua vazio de Deus? O apóstolo João encerra seu evangelho dizendo que se todos os sinais de Cristo fossem escritos, nem o mundo inteiro conteria os livros. João 21:25. Isso nos mostra algo profundo. Os milagres mais poderosos não foram registrados em páginas, mas gravados em corações. Eis a verdade dura. Muitos testemunharam cegos enxergando, paralíticos andando, demônios sendo expulsos. E mesmo assim, gritaram: crucifica-o. Isso prova que milagres visíveis não garantem conversão. O que transforma é o milagre invisível do Espírito quebrantando o coração. Spurgeon disse: não há maior tolice do que ver a obra de Deus e não crer nele. O milagre aos olhos não vale nada sem a obra no coração. Assim, o que Jesus fez, e que poucos perceberam, foi nos ensinar a buscar além do espetáculo. O maior milagre não é andar sobre as águas, mas ter fé suficiente para atravessar a tempestade confiando nele. O contraste é esse. Os homens pedem sinais, mas Jesus oferece salvação. Os homens buscam pão, mas ele se apresenta como o pão da vida. Os homens querem curas externas, mas ele oferece cura eterna. Os milagres silenciosos de Jesus carregam uma profundidade que muitos ignoram.
Eles não estavam nas praças cheias, nem nos espetáculos diante das multidões, mas no coração de indivíduos transformados pela graça. São esses milagres que permanecem para sempre. Quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, a multidão mal percebeu. Todos o apertavam, todos o tocavam, mas apenas uma mulher foi tocada por ele. Ela não teve um palco, não houve anúncio, não houve barulho. Houve apenas a voz de Cristo. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 8:48. Esse foi um milagre invisível para a multidão, mas eterno para a alma daquela mulher. Charles Spurgeon disse: a graça não faz barulho quando entra no coração. Ela opera como a seiva na árvore, invisível, silenciosa, mas cheia de vida. E aqui está a grande verdade. Os milagres mais profundos não precisam de plateia. Precisam apenas de fé. O mesmo ocorreu com Zaqueu. Ninguém viu milagres espetaculares em Jericó naquele dia. Mas dentro da casa daquele cobrador de impostos, o maior milagre aconteceu, a conversão. Jesus declarou: hoje veio a salvação a esta casa. Lucas 19:9. Não houve cura física, não houve espetáculo. Houve arrependimento, restituição, transformação de vida. Esse é o tipo de milagre que o céu celebra, mesmo quando os homens não percebem. Cristo mesmo afirmou em Lucas 15:10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse é o milagre invisível e ecoa na eternidade. E aqui está a aplicação para nós. Não podemos medir a grandeza de Deus apenas pelo que vemos. Muitos olham para a vida esperando sinais externos de prosperidade, saúde perfeita, livramentos espetaculares. Mas esquecem que o maior sinal do poder de Deus é o coração regenerado. É o homem que antes amava o pecado e agora ama a santidade. É a mulher que antes andava na escuridão e agora caminha na luz. Spurgeon declarou: um coração convertido é um milagre maior do que a criação do mundo. Porque na criação Deus falou e tudo veio a existir. Mas na conversão, Cristo morreu para que o pecador vivesse. O que Jesus fez, e muitos não perceberam, foi mostrar que os milagres silenciosos carregam peso eterno. Eles não impressionam os olhos, mas salvam a alma. É impressionante perceber como a história se repete. Nos dias de Jesus, muitos viram sinais poderosos e ainda assim permaneceram cegos espiritualmente. E hoje, 2000 anos depois, não é diferente. Multidões vivem cercadas por milagres diários e ainda assim não os reconhecem como atos da mão de Deus. Jesus disse em Mateus 13:13, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Essa sentença descreve uma geração inteira que vive com os olhos abertos para o espetáculo do mundo, mas fechados para os milagres silenciosos do céu. O ar que respiramos, o coração que bate sem que pensemos, a paz que inexplicavelmente nos sustenta em meio às lutas, o consolo que nos invade mesmo quando tudo desmorona ao redor. Tudo isso é milagre. Mas porque não reluz com brilho externo, muitos não percebem. Charles Spurgeon advertiu: nós reclamamos que Deus não faz milagres hoje, quando na verdade o milagre é que vivemos um só dia sem sermos consumidos por nossos pecados. Ele estava lembrando que a misericórdia renovada todas as manhãs, Lamentações 3:22-23, é o maior milagre que sustenta a nossa existência. O problema é que a mente carnal procura sempre o extraordinário visível. As pessoas querem o espetáculo, o fogo caindo do céu, a visão sobrenatural que arranca aplausos. Mas ignoram o maior milagre que Cristo continua operando: a regeneração diária, a santificação contínua, a transformação silenciosa do caráter. Spurgeon disse: um pecador que se volta em arrependimento sincero é um espetáculo maior para o céu do que o sol se pondo em sua glória.
Perceba a inversão de valores. Nós nos emocionamos com sinais visíveis, mas os céus se emocionam quando um coração se dobra diante da cruz. Isso nos leva a uma reflexão séria. Quantos de nós temos buscado milagres apenas para satisfazer a nossa curiosidade? Quantos desejam ver o extraordinário, mas não querem se render ao Cristo que transforma em silêncio? Jesus advertiu em João 20:29, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui está o ponto central, o verdadeiro discípulo não depende de sinais exteriores para crer. Ele confia porque conhece a voz do pastor, ainda que não veja os milagres com os olhos humanos. Nosso século está repleto de cristãos que correm atrás de experiências visíveis, mas que negligenciam os milagres invisíveis que sustentam sua fé. Querem ver curas espetaculares, mas não percebem que o perdão diário é mais milagroso que a restauração de qualquer osso quebrado. Querem ouvir profecias públicas, mas não percebem que a palavra já revelada é a voz viva de Deus. Querem viver experiências emocionantes, mas se esquecem de que o Espírito Santo já habita neles como milagre permanente. Cristo continua operando hoje os milagres que ninguém percebe. Ele restaura famílias em silêncio, sem manchetes, sem palcos. Ele liberta corações da escravidão do pecado, mesmo quando ninguém aplaude. Ele planta esperança em meio à depressão, fortalece mãos cansadas, levanta homens e mulheres que estavam à beira da desistência. Tudo isso é milagre, mas só enxerga quem tem os olhos da fé. Como disse Spurgeon, a incredulidade nos torna cegos, até para as coisas mais óbvias, mas a fé enxerga Cristo em cada detalhe da vida. É por isso que muitos ainda vivem pedindo sinais, enquanto os sinais já estão diante de seus olhos. Aqui está o chamado. Precisamos aprender a enxergar os milagres invisíveis. Cada vitória sobre o pecado é um milagre. Cada lágrima transformada em oração é um milagre. Cada noite em que o coração não se entrega ao desespero é um milagre. O cristão que permanece firme no caminho estreito, apesar das tentações e das pressões do mundo, é testemunha viva de que Cristo continua operando hoje. Jesus declarou em João 10:28, Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Essa promessa é o maior milagre contínuo, ser sustentado pela mão do Salvador todos os dias, até o fim. Não se trata de algo que veremos com os olhos, mas de uma realidade eterna que garantirá nossa vitória. Assim, o que Jesus fez e que ninguém percebeu continua acontecendo em nossos dias. Não são apenas os milagres de ontem, mas os milagres de hoje. E o maior deles é este: Cristo vive em nós, e isso é suficiente. Há algo que Satanás teme mais do que qualquer manifestação espetacular de poder. Ele não teme apenas um cego voltando a ver ou um paralítico levantando da cama. Ele teme o milagre invisível, aquele que acontece no coração de um pecador quando ele é alcançado pela graça. Jesus declarou em Lucas 10:20, Não vos alegreis, porque os espíritos se vos sujeitam. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Veja a inversão. Os discípulos estavam extasiados por terem visto sinais visíveis. Demônios sendo expulsos, espíritos malignos fugindo diante do nome de Cristo. Mas Jesus os corrigiu. O verdadeiro milagre não estava em ver Satanás derrotado diante de seus olhos, mas em saber que seus nomes haviam sido gravados no livro da vida. Esse é o milagre que o inferno não pode apagar. Charles Spurgeon disse, um coração transformado é a ruína de Satanás. Ele pode resistir a um sermão, pode zombar de um templo, mas não pode apagar a obra que a graça escreve no coração. Esse é o ponto central.
o diabo não teme tanto as manifestações visíveis, quanto teme a obra silenciosa do Espírito Santo que sela um homem para a eternidade. Pense no ladrão arrependido na cruz. Roma ainda o via como criminoso. A multidão ainda o via como condenado. Mas o inferno tremeu quando Cristo declarou: "Hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23:43. Esse foi o milagre invisível que nenhum olho humano poderia enxergar, mas que desarmou as potestades do mal. É isso que continua acontecendo hoje. O inimigo pode até tentar perturbar, oprimir, trazer enfermidades, levantar tempestades, mas, quando Cristo alcança um coração, todo o inferno perde o domínio sobre aquela alma. Esse é o milagre que ninguém percebe, mas que carrega mais poder do que qualquer espetáculo visível. Spurgeon certa vez afirmou: "Se um homem se levanta da cova do pecado para a vida da santidade, isso é uma ressurreição tão grande quanto a de Lázaro." E, de fato, a Bíblia confirma que esse é o verdadeiro triunfo de Cristo. Paulo escreve em Colossenses 2,15: "E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo." Note, o triunfo não foi apenas visível na cruz, mas espiritual, no invisível, onde o diabo foi desarmado. Isso nos ensina algo crucial. A vitória do cristão não está no que ele vê, mas no que ele crê. É no milagre invisível da regeneração, do perdão e da adoção como filhos de Deus que o inferno é derrotado. A questão que precisamos encarar é esta: será que estamos buscando apenas milagres que impressionam os olhos, enquanto negligenciamos o milagre que sustenta a eternidade? Muitos querem ver curas, mas não querem o Cristo que cura o coração. Muitos querem expulsar demônios, mas não querem ser libertos de suas próprias cadeias interiores. Muitos querem a glória do espetáculo, mas não querem a glória da cruz. Jesus foi claro em João 8,36. "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Essa liberdade é o maior milagre. Não se trata apenas de uma cura física, mas de uma libertação espiritual que nem sempre aparece diante das multidões, mas que ressoa no céu como vitória eterna. O inferno não teme igrejas cheias que buscam apenas milagres visíveis, mas ele treme diante de um coração quebrantado, diante de um homem que em secreto dobra os joelhos e confessa: "Jesus é o Senhor da minha vida." Spurgeon resumiu isso magistralmente: quando um pecador se rende a Cristo, Satanás perde um súdito e Cristo ganha uma joia para sua coroa. É nesse milagre silencioso que está a maior vitória. Portanto, o milagre que Jesus fez e ninguém percebeu não é apenas um detalhe dos evangelhos. É uma realidade que continua acontecendo hoje diante dos olhos cegos do mundo. A cada coração que se volta a ele, o inferno perde força e o céu se alegra. Se existe um campo onde os milagres invisíveis de Cristo se tornam ainda mais evidentes, é no meio das tempestades da vida. É ali que os olhos humanos esperam ver sinais extraordinários, o mar se abrindo, a tempestade cessando, o fogo do céu consumindo os inimigos. Mas muitas vezes o que Cristo faz é ainda mais profundo. Ele opera o milagre invisível da paz, da perseverança e da fé em meio à tribulação. Jesus declarou em João 16:33: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Aqui não há promessa de ausência de lutas, mas de vitória em meio a elas. Esse é um milagre que muitos não percebem, porque não se manifesta na ausência da tempestade, mas na coragem de atravessá-la. Charles Spurgeon dizia: "A graça que nos sustenta em meio à dor é tão milagrosa quanto a que cura a dor." Essa é a essência do milagre invisível, a capacidade de permanecer de pé quando humanamente deveríamos cair, de ter esperança quando tudo aponta para o desespero, de cantar hinos quando o coração está cercado de lágrimas.
Pense em Paulo e Silas presos em Filipos. Não houve libertação imediata quando entraram naquela prisão, mas houve um milagre silencioso, o milagre da adoração em meio às correntes. E perto da meia-noite, orando, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Atos 16, 25. Esse foi um testemunho poderoso. Antes mesmo do terremoto que abriu as portas da prisão, o verdadeiro milagre já havia acontecido. Homens feridos, humilhados e encarcerados estavam cheios de fé e louvor. É assim que Cristo age. Ele nem sempre retira a tempestade, mas sempre coloca em nós a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, 7. Esse é o milagre que o mundo não entende, porque não pode ser visto com os olhos. Spurgeon reforça essa verdade. A fé que canta no escuro é a fé que mais glorifica a Deus. O que o inferno não suporta é ver filhos de Deus atravessando vales sombrios sem perder a confiança. Não há espetáculo, não há holofotes, mas há uma força invisível sustentando o coração. Quantos cristãos esperam ver apenas milagres externos, portas abertas, enfermidades curadas, inimigos derrotados, mas esquecem que o maior milagre é a perseverança que o Espírito Santo gera dentro de nós. Quando continuamos crendo, mesmo sem ver, quando seguimos orando, mesmo sem resposta imediata, quando permanecemos firmes, mesmo quando tudo parece perdido, esse é o milagre silencioso que revela o poder de Cristo em nós. Jesus disse em Mateus 28, 20, "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Essa promessa é o fundamento do milagre invisível. Não importa se o mar se levanta, se as ondas rugem, se os ventos sopram. O cristão nunca está sozinho. O Emanuel, Deus conosco, está presente em cada lágrima, em cada luta, em cada silêncio. Spurgeon concluiu isso com clareza. O verdadeiro milagre não é escapar do vale, mas andar com Cristo dentro dele. É essa presença que muda tudo. É essa certeza que transforma covardes em mártires, desesperados em adoradores, fracos em guerreiros. O mundo espera ver fogos do céu, mas Deus nos mostra um coração em paz no meio da guerra. O mundo busca sinais de poder visível, mas o Espírito nos concede forças invisíveis que nos mantêm de pé. O mundo busca milagres que impressionam os olhos, mas Cristo nos dá milagres que salvam a alma e moldam o caráter. Eis o chamado para nós, aprender a valorizar os milagres invisíveis. Se hoje você não viu o mar se abrir, mas viu sua fé se manter firme, isso é milagre. Se não houve cura imediata, mas houve consolo inexplicável, isso é milagre. Se as portas não se abriram, mas você não perdeu a esperança, isso é milagre. O milagre que Jesus fez e ninguém percebeu é este. Ele nos sustenta mesmo quando parece que estamos sozinhos. Ele nos fortalece mesmo quando o mundo espera que caiamos. Ele nos dá paz mesmo quando deveríamos estar desesperados. Chegamos ao ponto crucial desta reflexão. Se Jesus realizou milagres invisíveis, se ele continua operando silenciosamente hoje, a pergunta que precisamos fazer é: estamos realmente enxergando? Porque de nada adianta viver rodeado de milagres e permanecer cego para eles. Jesus chorou sobre Jerusalém e disse em Lucas 19:42, "Ah, se tu soubesses ao menos neste teu dia o que te pode trazer a paz, mas isso agora está encoberto aos teus olhos." O Filho de Deus estava diante do povo, oferecendo a paz eterna, e eles não perceberam. Viram os milagres, ouviram as palavras, mas não reconheceram a visitação de Deus. Charles Spurgeon alertou: "O maior perigo não é a ausência de milagres, mas a incapacidade de ver o que Deus já está fazendo." Quantos de nós caímos nesse mesmo erro? Esperamos o extraordinário, quando o ordinário já está carregado de glória divina. A vida, o perdão, a fé,
a perseverança, tudo isso é milagre. Mas quantos de nós passamos sem notar? O que precisamos é aprender a enxergar com os olhos da fé. Jesus declarou em João 11:40, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Note, não é se vires crerás, mas se creres, verás. A fé precede a visão. O milagre invisível só pode ser reconhecido quando o coração é moldado pela fé. Spurgeon disse algo precioso. A fé é o olho que enxerga Cristo onde o mundo nada vê. Esse é o chamado para o cristão. Aprender a discernir os milagres, silenciosos, reconhecer a mão de Deus no detalhe, enxergar Cristo na caminhada diária. E como fazer isso? Primeiro, cultivando gratidão. O coração ingrato é cego para os milagres de Deus, mas o coração grato enxerga o extraordinário até no pão de cada dia. Segundo, permanecendo na palavra. Quem se alimenta da Escritura aprende a ver a vida com os olhos do Espírito. Terceiro, vivendo em oração. Quem anda em comunhão com Cristo começa a perceber suas respostas, mesmo quando são silenciosas. Jesus disse em Mateus 6:6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Perceba, o milagre está justamente no secreto, não diante das multidões, mas no quarto fechado, não no espetáculo, mas na intimidade. E aqui está a grande revelação. O milagre que Jesus fez e ninguém percebeu não está perdido na história. Ele continua acontecendo hoje, em cada vida que se rende, em cada coração que perdoa, em cada lágrima transformada em esperança. O maior milagre não é externo, mas interno. Não é visível, mas eterno. Spurgeon resume assim: milagres que impressionam os olhos podem passar, mas o milagre que transforma o coração nunca será esquecido. Portanto, meu irmão, minha irmã, abra os olhos. Talvez você esteja esperando sinais espetaculares, mas o maior sinal já está diante de você. Cristo em você, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Esse é o milagre que o mundo não vê, mas que sustenta a eternidade. Hoje, o chamado é claro. Pare de buscar apenas os milagres que arrancam aplausos. Comece a reconhecer os milagres que sustentam sua fé todos os dias. O perdão, a graça, a perseverança, a paz, a presença de Cristo, tudo isso é milagre. E quando você aprender a enxergar o invisível, perceberá que Jesus nunca parou de agir. Ele continua fazendo milagres que ninguém percebe. E talvez o maior deles seja este: o simples fato de você estar ouvindo esta mensagem agora, com o coração aberto para a voz de Deus. Isso é milagre. Irmão, irmã, não feche este vídeo como se fosse apenas mais uma mensagem. O Espírito Santo está te chamando a enxergar os milagres que Jesus já fez na sua vida, mesmo aqueles que ninguém percebeu. Hoje é o dia de abrir os olhos da fé. É o dia de reconhecer que Cristo já te perdoou, já te sustentou, já te guardou inúmeras vezes. O maior milagre não está no espetáculo, mas na salvação que ele já operou na cruz. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Essa palavra é para você. Creia, reconheça, viva. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde para si. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas enxerguem os milagres invisíveis de Cristo. Deixe seu comentário. Eu amo Jesus. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe e caminhe conosco em busca da verdade que desperta, confronta e salva. Cristo ainda está agindo. O milagre continua. A questão é: você tem olhos para ver?